É verdade, prof, que às vezes o cartomante tem que ficar um tempo sem atender? Tipo, dar uma pausa? Muito bem, vamos começar por essa pergunta. A gente precisa de uma pausa? O médico precisa de uma pausa? A enfermeira, o profissional, precisa de uma pausa, chamada férias. A gente precisa de umas férias. Eu não acho que isso seja porque a gente precisa parar um tempo. Beleza? O que acontece? Quando você trabalha muito tempo fazendo uma coisa, tem uma hora que você precisa de um break. Eu fiz isso, eu tirei 7 dias aí, partilhei com vocês, mas eu postei só uma coisa por dia, né? E eu fiz um detox, assim, de tecnologias e me conectei até com o Siri de Noronha, lembram? Por quê? Porque a gente precisa de um break. Não significa dizer que a gente precisa parar por algum motivo especial. Mas é muito comum a gente ter, né, momentos em que a gente joga mais, se dedica mais, e momentos que a gente joga menos. E aí, o que acontece? A gente parar porque a gente quer parar, necessita parar, é um ponto. Agora, é muito comum a gente ver tarólogos que passam tempo se dedicando menos, se dedicando mais, dedicando menos, se dedicando mais, se dedicando menos, se dedicando mais. Tem gente que, por exemplo, se coloca pro tarô assim, eu vou abrir uma temporada. Eu fui um tarólogo de temporadas, tá? Eu tinha, às vezes, olha como era a minha cabeça antigamente. Eu tinha, por exemplo, eu queria comprar uma coisa para mim. E eu não tinha grana, mas aí eu fazia uma meta. Eu pegava aquele valor, dividia em X reais, que era o valor da minha consulta, e eu dizia, eu preciso fazer X consultas nesse valor para conseguir essa grana. Então eu tinha essa mente. Eu considero hoje uma mente de escassez, porque na verdade hoje eu penso o seguinte, né? Que eu tenho que ter uma rotina de sempre aumentar os meus horários, sempre aumentar a qualidade do meu atendimento para aumentar também o preço. Então, assim, e aí tinha uma hora que eu atendia, chegava no tempo que eu queria, no valor que eu queria e parava de atender. E aí eu tocava, até porque o tarô na minha vida não era uma prioridade, né? Então eu não respeitava o trabalho. Eu me interessava pontualmente, ou seja, eu tratava o tarô como um bico. Gente, não tem problema você fazer bicos na vida. A questão é, eu amava jogar tarô, mas eu não considerava aquilo uma profissão. Então eu dizia que era um bico. Era a palavra mais bacana que eu daria naquela época ao que o meu trabalho como tarô. E hoje não, hoje eu vejo isso como o meu, assim, a minha carreira. E eu promovo isso, né? Digo, faça do tarô sua carreira e seja muito feliz com isso. Então, assim, hoje eu não paro de fazer tarô. Eu tiro férias. Mas eu tiro férias porque eu entendo o tarô como uma profissão. Entende? Então a gente tem. Uma coisa é você ter um hobby e parar com o hobby. Uma coisa é você ter uma atividade que te dá lazer e você, sei lá, não fez porque não teve tempo. Por exemplo, tem muita atividade ao ar livre agora que não dá para fazer por causa da pandemia. Aí você para. Agora, por que você tá parando com o tarô? Por quê? É porque está de férias? Então, beleza. É porque você faz um bico, um frila, né? O frila, né? Hoje, a Ângela falando, hoje seria frila. Prof, precisa atualizar, de bico para frila. Então, assim, o frila, né? É um ponto. O que acontece? Quando a gente dá um motivo para esse break, beleza, funciona. Agora, eu parei por muitos anos com o meu tarô também, tá? Eu parei de jogar por muito tempo. Uma vez eu fiquei tão chateado com questões iniciáticas, tá? De santo, candomblé, essas coisas, que eu fiquei tão decepcionado com tudo na época que eu peguei tudo que eu tinha de incenso, vela, imagem, coloquei numa caixa, junto com o tarô, fechei a caixa e isso abri anos depois. Fez muita falta na minha vida, mas eu também estava machucado. Então, o que eu penso? Sexta-feira Santa, Páscoa, Quaresma, feriado, entendeu? Dia da Independência. Vamos lá, você é muito nacionalista? Então, se você for muito nacionalista, no dia da Independência talvez faça sentido você descansar, né? Seja porque é férias, seja porque é independência, por questões históricas, né? Seja porque é o dia do trabalho. Por exemplo, dia 1º de maio, eu trabalho normal dia 1º de maio. Aliás, eu nem sei que dia cai o 1º dia de maio.
Porque se cair num domingo, eu provavelmente estarei trabalhando. Ou seja, então eu atendo normalmente, eu faço. Esse ano, gente, eu fiz live, fiz tudo no carnaval, nem lembrei que carnaval era. Eu já não pulava carnaval na época que dava. Aí teve a pandemia, entendeu? Aí que eu não lembrei mesmo. Ou seja, Sexta-feira Santa. Vou contar pra vocês da Sexta-feira Santa. Até falei isso na live do Halloween do ano passado. Gente, quando eu era criança, eu venho de uma família, de uma linhagem católica, entendeu? Se subir na minha árvore ancestral, até enterrar, né? Primeiro que eu vim de Manaus, então eu não sou como a maioria das pessoas aqui no Sudeste, né? Que tem muita coisa italiana, europeia e tudo mais, né? Então, assim, quando você sobe no meu tronco ancestral, eu que sou de Manaus, você vai terminar numa jiboia, porque eu sou de Manaus, né? Então, assim, aí, o que acontece? A gente vai o quê? Mas é todo mundo católico, entendeu? O pessoal aqui na equipe não aguentou a piada. O que acontece, né? A minha família inteira, até lá, a primeira pessoa do meu tronco ancestral, a jiboia, o que acontece? Ela era provavelmente católica. E aí, quando eu era criança, a gente estava em colégio de padre. Na Sexta-feira Santa, eu não jogo tarô. Ai, porque não pode? Será que eu esqueço de jogar tarô naquele dia? Claro que não. Eu jogo tarô todos os dias, então mas eu respeito a minha infância, a minha referência de vida, entendeu? Eu respeito a minha referência de vida em que na Sexta-feira Santa era um dia para ficar guardado, para se preservar. Então eu faço isso pela questão, como é que chama? De ancestralidade. Eu respeito a Sexta-feira Santa por uma questão de família, entendeu? Por uma questão de família, só. Mas não porque eu tenha medo da Sexta-feira Santa e tudo mais. Na Semana Santa eu tenho só medo dos Judas. Então, parar de ler tarô hoje tem que ter novos significados. Não é mais aquela coisa assim, ai, tenho que parar. Agora eu digo pra você uma coisa. Se você faz qualquer coisa na sua vida sem parar, uma hora você cai duro, de cansado, ou de exaustão, ou de... Enfim, aquilo não faz mais sentido. E aí, de tempos em tempos, eu paro com a minha mesa de atendimento. Eu vou rever. Será que aquele tarô ali que eu tô jogando não precisa dar uma energizada? Será que aquele tarô ali não precisa ser trocado por uma outra? Tá muito velhinho aquela edição. Aí eu me despeço. Gente, tem tarô que eu amo de paixão, atendo anos, me ajudaram muito com a minha prosperidade. Aí eles ficam velhinhos. Aí eu me despeço deles, né? Eu faço um momento, né? Aí eu escolho uma pessoa muito especial, ou algum consulente assim que eu goste, já que voltou, uma pessoa que eu tenha uma afinidade, um carinho especial. E aí eu faço o último jogo daquele tarô. O último jogo, eu faço o jogo da vida, assim, sabe? Aquele jogo maravilhoso assim que você faz de corpo e alma. E aí ao final eu agradeço aquele tarote que tá velhinho e digo a ele: até a próxima, meu amigo. Foi um prazer trabalhar contigo. E aí, o tarô também precisa parar, né? Tem tarô que precisa parar, tem tarô que precisa encontrar o caminho dele, né? E voltar para outras, né, aventuras. Aí você pode jogar e perguntar para ele, pode perguntar: e aí, Tarote, você que precisa de um tempo, agora vai se aposentar, você quer fazer o que agora, né? Aí ele responde, né? Quero morar em Fernando de Noronha. E aí, o que você pode fazer? Você pode perguntar pro teu Tarote, né? E aí, você quer fazer o quê? Aí, uma vez eu perguntei, né? E ele queria ser presenteado para um aluno que não pudesse ter um tarô. Aí eu falei, então tá bom. No dia que eu encontrar alguém que não tenha condições de comprar um tarô, eu vou presentear você para ele. Eu fui presentear a pessoa, aí eu falei assim, olha, esse tarô é muito velhinho, mas ele precisava ter um novo dono, um dono que pudesse cuidar dele. Aí, né, a pessoa falou assim, eu sempre quis ter um tarô. E eu não me importo dele ser velhinho. Aí eu falei assim, então tá bom, né? Aí a pessoa jogou por muito tempo, até ele se desfazer todo. Ou seja, ele se aposentou, né? Foi morar. Mas pensa assim, né? Essa energia, ela vai para a mão de outra pessoa. Essa energia, né? Vai para aquela pessoa, de certa forma. É a mesma coisa em imagem. Quando você compra uma imagem nova, você pode perguntar ao seu tarote o que você deve fazer com a imagem velha, a outra que está indo.
Você pode despachar, quebrar, queimar, ou presentear, doar. Tem tarote que quer virar artesanato. Eu já falei para vocês que tem tarote, assim, que você pode começar a transformar ele em cartas. Por exemplo, né, ó. Digamos aqui, eu tenho meu tarote de dar aula. E aí, digamos que eu perco uma carta desse tarote, ou ele fica velhinho. Mas o 3 de paus continua bom. Aí eu colo um papelzinho aqui, né? Um papel, aí fica branco. E eu transformo num cartão. Eu transformo para a pessoa, né? Então, assim, desejo que você seja muito feliz nas suas aventuras, nas suas novas conquistas, né? Gente, o tarô é vivo. Quando você pergunta para ele para onde ele quer ir, né? Pode ser que ele queira se reintegrar de novo, né? Sei lá, a natureza. Aí você deixa num jardim. Você pode, talvez ele queira. Eu já perguntei uma vez pro Tarote e ele queria ir para as águas. Enrolei no Morim, fui na beira do mar, na oportunidade que eu tive. Aí falei assim: obrigado por todas as previsões, conselhos, por toda a amizade, por toda a presença. Obrigado, assim, por ter sido um grande amigo. Que você agora vá, né, nadar e virar peixinho. Aí coloquei lá. Foi. É papel, gente, desfaz. É assim que eu paro tanto o meu trabalho, né, como tarólogo, dou um break, respeito a Sexta-feira Santa, porque isso fala da minha ancestralidade, pode virar alguma outra coisa ou pode ganhar um novo amigo. Ou vocês acham que talvez alguns tarotes querem ir para o espiritual, tá? Alguns tarotes querem ir para o espiritual. Então, assim, aí você pergunta para eles, né? Você quer ser queimado, enterrado, enfim, né? Ir para a água. O que você quer? E aí ele quer ir para o espiritual de diversas maneiras. Então ele escolhe. Ah, quero ir por essa via. Aí você coloca, entendeu? Vou fazer aqui para vocês terem um exemplo. Tô aqui com o tarote. Tarote, você tá velhinho, suponhamos. Aí eu preciso, né? Tá na hora de você parar, né? Descobrir, fiz uma jogada, ele quer parar. Me diga uma coisa. Ah, esse tarote aqui, ele é consagrado para dar aulas. Então ele é um tarô de sala de aula, né? Aí eu digo assim, ou seja, tudo que é didático ele topa. Então isso também é. Tarote, me diga uma coisa. Então, já que você quer ir embora, você quer, né? Você quer parar, já está na hora da aposentadoria, né? Já baixou aí o INSS. Aí, o que você quer fazer? Para onde você quer ir, né? Como posso levar você até onde você quer continuar daqui para frente? Agora que você terminou de dar aulas para tantos tarólogos do Brasil e do mundo, né? Aí você tira uma carta. Ah, que linda, Rainha de Ouros. Vamos lá, como a gente poderia ler esse arcano? Vamos lá, tem várias possibilidades, né? É um arcano de terra, mas, por exemplo, aqui terra, né? Eu acredito que a Rainha de Ouros é alguém que, por exemplo, tem muito a ver com jardins, né? Jardins, flores, ervas, plantas, né? E a Rainha de Ouros, ela cuida com tanto carinho dessa moeda, né? Eu faria um balaio, faria um cesto. E aí, colocaria esse tarote lá com frutas, umas ervas, né? E colocaria num pé de árvore. Ou, se quiser despachar. Ou você pode o quê? Já que a Rainha de Ouros tem muito do trabalho manual, fazer dele o quê? Um material de artesanato, sem problema. Entendeu? Rainha de Ouros. Pode ser o quê? Vamos lá, vamos olhar. Pode enterrar? Pode. Ai, prof, mas eu vi tudo isso, eu não sei tirar a prova dos 9. Eu não consigo saber se ele quer ser enterrado, se ele quer ser cremado, se ele entra em turnê. O quê? Tira a prova dos 9. E aí, dessas opções, o que a gente faz? E aí? Só veio corte, né? E aí? Ele quer viajar. Ele quer ir embora, ele quer o quê? Ficar livre, né? Então, eu com isso aqui, com esse arcano, né, que é de fogo, eu colocaria ele num lugar aberto, para ele correr, desencarnaria ali, correria. Entende? Então, assim, ao invés de enterrar ou de fazer, entendeu? Então, assim, de fazer alguma coisa que o deixasse parado no lugar, deixa ele para reto, né? Deixa ele.
Ou pode até dar o balaio, né? Dá de presente para outra pessoa. Porque aí o pajem de paus seria alguém um jovem, um aprendiz, né? Dá para outra pessoa. Rainha de Ouros é muito bondosa, a G falando, né? Que doaria. Então, maravilha, pode doar também para um aprendiz, alguém que esteja o quê? Começando no tarô, entendeu? Ou seja, vocês percebem que a sacada é você sentir a vibe? Pergunta pro tarô, e aí, você quer ir para onde? Entendeu? Você quer ir para onde?